Olá, crianças! Nós estamos aqui na nossa quarta aula, nossa aula de ler e escrever, mais uma vez dando sequência às outras aulas que a gente já teve anteriormente. Hoje nós iremos abrir na página 157. Nós terminamos aí a nossa última atividade no início da página 157. E agora a gente vai entrar num assunto que já estávamos trabalhando na outra aula, que quando a gente estava falando sobre os substantivos e sobre os adjetivos. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dessas classes de palavras, e aí a gente vai falar um pouquinho a respeito delas. E para falar delas novamente, nós colocamos aqui novamente a explicação, o que são os substantivos. Vocês podem ler aqui mais uma vez o que são os adjetivos. Essas informações nós retiramos do site do Wikipédia, então quem ainda não tem anotado, pode anotar isso no caderno, que é importante, porque o nosso assunto hoje, a parte principal do nosso assunto, a atividade 6A que nós estaremos fazendo, ela vai falar de adjetivos que são derivados dos substantivos. Então, a gente vai ler aqui algumas reportagens e depois nós vamos entrar neste assunto. Mas antes de ler as reportagens, é interessante a gente pensar um pouquinho aqui. Adjetivos derivados de substantivos. Então, quando a gente usa esse termo aqui, adjetivos derivados, é que eles têm origem em alguns substantivos. Então, aqui, olha, como o próprio nome já revela, os adjetivos derivados são aqueles que derivam de outras palavras, como substantivos, palavras que iremos trabalhar nessas atividades. Esses adjetivos derivados das próximas atividades são formados a partir dos acréscimos dos sufixos oso e osa. Então, nós vamos observar isso nas próximas páginas. Mas aí nós temos aqui uma tarefa para realizar aqui na atividade 6A. Nós vamos ter que ler essas 3 reportagens. E percebam aqui, ó, que antes de iniciar a leitura das reportagens, nós temos aqui, leiam um trecho da reportagem Lugares Mágicos. E aí a gente tem três trechos diferentes aqui, de 3 lugares diferentes, de 3 situações diferentes que são colocadas aqui para nós. E é importante que vocês prestem atenção, que essa leitura vocês vão fazer em casa, mas eu vou já dar algumas dicas para vocês. Esse primeiro trecho aqui vai falar de um personagem e de onde que teve essa origem, né? Lá nas histórias do Harry Potter, que tem origem lá na Inglaterra, realmente existia aquela estação, né, de trem, né, lá de Londres, então realmente existia. Então vocês podem ler aqui essa reportagem que vai falar, e existe, né, essa estação. E nós vamos falar aqui nesse segundo trecho, o herói do arco e flecha. Nós estaremos falando de um outro personagem do Robin Hood, né? É um personagem que também existiu, né, lá nas nossas histórias, mas de fato, na verdade mesmo, ele nunca existiu de fato, mas nas histórias ele existia. E aí fazia referência às cidades daquela época do tempo feudal, lá na Inglaterra, no século XII. Então tem algumas referências que são usadas nas histórias do Robin Hood que são reais. Então é bom dar uma lida aqui para vocês realmente lerem e entenderem essa parte. E aqui é o último trecho que nós vamos ver aqui dessa reportagem, para vocês fazerem a leitura. É uma reportagem que fala de um lugar que existe aqui no Brasil, que realmente existe, né? Que é o sítio do Capão Amarelo, né? Da inspiração de Monteiro Lobato. Ele existe de verdade nesse sítio e é aberto até a visitação, né? Só que não nesse tempo que a gente está agora, né? Que está todo restrito, mas ele ficava, né? Nos períodos aberto à visitação, e lá foi inspirada as histórias, né? Foi lá através desse sítio que teve a inspiração das histórias de Monteiro Lobato. Né? Aqui vocês fazem a leitura e observem bem cada um desses trechos, que é muito interessante. E a gente vai partir para a segunda parte, onde a gente vai virar na página 158, e lá tem uma perguntinha lá em cima já lá, discutam oralmente. Vocês se lembram de algum outro lugar que tenham gostado muito e que tenham aparecido em algum filme ou livro? Porque
acham que às vezes os escritores que inventam as personagens e as histórias usam lugares que existem de verdade? Então, essa perguntinha aí que vai ficar para vocês pensarem depois que vocês fizerem a leitura, por que será que eles usam esses lugares de verdade? Será que serve de mais inspiração para que eles criem essas histórias? Né? O que faz os escritores usarem essas referências? Aí vocês vão pensar nisso, né? Porque para que eles criem essas histórias, o que eles fazem? Né? Por que eles citam esses lugares que existem de verdade? Bom, aí vem a segunda pergunta. Isso vocês vão pensando oralmente e respondendo oralmente também. Observem a frase retirada no texto e fiquem atentos à palavra destacada. Uma estação de trem em Londres, Inglaterra, chamada King's Cross Station. Ficou famosa na série de filmes. Famosa vem de fama. Aqui já tem uma observação. Famosa, né, ficou famosa na série de filmes. A gente viu lá que é do Harry Potter, né, que a gente estava lá na parte anterior, né, lá naquele trechinho lá, ó. Ficou famosa na série de filmes do pequeno mago Harry Potter. Tá bem aqui, ó, o trecho que foi retirado. Mas e aí, a palavra famosa, que é a palavra que está em destaque para que a gente possa analisar? Ela vem da palavra fama. Agora observem algumas palavras selecionadas e escrevam outras palavras, né, a partir das quais elas foram formadas. Então aqui a gente já observa que a palavra famosa, aqui ó, bem aqui onde eu estou passando a setinha, vem de fama. Olha lá a terminação osa. Lembra que a gente falou que a gente usa a terminação osa, osiosa? Então, ela é uma palavra derivada de fama. E agora a gente vai ter que pensar aqui, ó, quais são as outras palavras aqui que são as palavras primitivas, as palavras que deram origem. Aqui, maldosos vem de, misteriosa vem de, estudioso vem de. Aí a gente já pensa aqui, não tá tão difícil. Maldoso vem aqui ó, na frente, aqui a referência para nós. De mal. Misteriosa vem de mistério. Estudioso vem de estudo. Então aí, ó, para finalizar, escrevam os adjetivos derivados dos substantivos dessa lista. Então aqui eu percebo que aqui em cima a gente já tem os adjetivos. E a gente colocou a palavra original. Substantivos. E agora aqui nós vamos ter os substantivos. E agora a gente vai ter que transformá-los usando aquela terminação oso e osa. A gente vai usar as duas, tá bom? Para que a gente possa entender. Então, espaço, como que pode ser? Espaçoso, espaçosa. Carinho, carinhoso, carinhosa. Essas dicas de resposta vocês podem conferir depois que vocês responderem. Vocês estão assistindo o vídeo agora, vocês respondem, depois vocês voltam para conferir, tá? Que é importante que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Mas aqui já tá as dicas para que vocês possam responder e depois vocês voltam aqui para o vídeo para conferir, tá? A pergunta número 5. O que se pode concluir sobre a escrita dos adjetivos formados? A gente formou aqui todos os adjetivos, tanto com oso quanto com osa. O que eles têm em comum? Vamos pensar. Podemos concluir que os adjetivos derivados de substantivos são escritos com a letra S, ou seja, no masculino, ou seja, no feminino, sempre irá usar a letra S, tanto oso quanto osa. Né? Apesar de ter o sonzinho ali que lembra a letrinha Z, a gente usa a letra S para escrita. Prestem atenção nisso. Vamos na próxima página que tem mais um pouquinho de atividade. Aqui eu trouxe para vocês um plano de aula que tem lá na página da Nova Escola. E lá eles colocam um quadro, né, bem colorido, com várias palavras, né, com vários substantivos. Né? Alguns aqui a gente percebe também que se a gente vai fazer a terminação oso e osa, a gente tem aqui a resposta aqui do lado, olha lá. Olha lá. Fama, famoso. Maldade, maldoso.
Custo, custoso. Então, aqui tem todo um quadro para que vocês vejam. E se vocês quiserem repetir esse quadro no feminino, vocês podem fazer isso também em casa, tá? Transformando também no osa, tá bom? Então, aí a gente vai fazer uma conclusão, mais uma conclusão aqui disso que a gente está vendo, né? De que estamos estudando. Ao escrever os adjetivos terminados em uso e osa, use sempre o S. Né? A maior parte deles é formado a partir dos substantivos abstratos, né? A gente já percebe isso também. Na próxima página, nós vamos agora, né, na próxima atividade que está no livro, nós vamos lá no textinho da página 159, que nós vamos ver um joguinho dos 7 erros diferente, né? Nós vamos ver lá a atividade Jogo dos 7 erros. Você gosta de cinema? Já ouviu falar em Charlie Chaplin? O Carlitos? Com essa atividade, além de conhecer esse divertido personagem que marcou a história do cinema, você terá de descobrir os 7 erros ortográficos observados nas 2 versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas, né, que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Toda vez que a gente vai fazer uma leitura e que a gente ainda não tem certeza se aquela palavra é escrita de uma forma ou de outra, é importante que a gente utilize os dicionários. Se vocês não têm o dicionário em forma de livro, pode usar o dicionário eletrônico, acessar pela internet, pelo celular, que vocês conseguem descobrir. Então, a gente vai fazer a leitura desses 2 textos e descobrir 7 erros de escritas nesses 2 textos. Façam a leitura com bastante atenção, voltem e leiam de novo, né? E observem bem as palavras antes de marcar as palavrinhas para ver se tem erro ou não. Assim, marque, depois que vocês tiverem marcado as palavras, vocês podem conferir aqui, olha, aqui desse lado aqui, eu já deixei marcadinho aqui para vocês as respostas que vocês vão encontrar. Vocês podem marcar com lápis amarelo, marcar com lápis de escrever, circular essas palavras, que a gente vai usar essas palavras na página 160, tá? Façam a leitura desses 2 textos, é o mesmo texto, só que está com alguns erros, observem bem isso, tanto o texto A quanto o texto B. O texto A, ele está na página 159 e o texto B está na página 160. Tá? Aqui eu coloquei junto para que a gente possa falar sobre eles. E aí, vocês acham aqui, olha a palavrinha lá que a gente achou no texto A, a gente achou 4 aqui. Revolucionol. Revolucionol? A gente aprendeu isso na outra aula. É um verbo no passado, né? Então, tem que terminar com OU, né? Com U. Agora, aqui embaixo, explicar. Nossa, o explicar aqui, apesar de ter som de S, aqui não é S, é o X. Né? Olha lá. Olha lá. Situações do enredos. Do enredos. Não está combinando aqui essas 2 palavras. Né? Se uma está no plural, todas têm que entrar no plural junto. E aqui, versátil e genial. Genial, aqui também tá estranho, né? Genial, com L. Agora no texto B da página 160, retratavam com N no final? Também não, aí a gente tem que usar a letra M, lembra que a gente estudou também na outra aula, quando um verbo está no passado, né? Na terceira pessoa do plural, é avam, no final. E aqui, mantinham. Olha a letra M aparecendo ali antes da letra T. Não pode, a letra M só pode aparecer antes de P e B, né? Vamos prestar atenção nisso. Famosas com Z, famosas com Z não pode também. Presta atenção nisso também, que isso aqui também, a escrita aqui famosas, apesar de ser. A gente acabou de ver ali na atividade anterior, olha lá. Vamos prestar atenção lá na atividade anterior, olha lá famosa aqui, ó. Famosa é com a letra S. Então, a gente já observa aqui que famosa está escrito errado. Então, a gente achou as 7 palavrinhas. Vocês achem lá no livro de vocês. Aqui a gente já deu algumas dicas, vocês procurem lá. E aí a gente vai lá na página 160 para preencher aquele quadro.
O quadro vai estar vazio, igual esse desse lado aqui. Vocês vão colocar as 7 palavrinhas nessa primeira coluna aqui, ó, no erro. Vocês vão escrever elas da forma como está lá, erradinha mesmo, para que depois a gente possa analisar as palavras e escrever da forma correta. Lembra lá, revolucionou, que era para terminar com U? A gente arruma aí na parte correta. Explicar, que era para ser com X? Aí vocês vão arrumando aqui. E aí vocês podem dar as dicas ortográficas. Por que revolucionou terminou com U? Ah, foi aquela explicação do verbo que está no passado. Vocês podem colocar. Explicar por que é com X. Apesar de ser com som de S, se escreve com X, né? A forma correta se escreve com X. Do enredos. Por que está errado do enredos? Tem que ser dos enredos, tem que ter a concordância, né? Se está no plural, todos têm que ficar no plural na frase. As frases, né? Tem que estar em concordância. Lá a gente estava lá as 3 palavrinhas. Situações do enredos. Estava errado. Então, tem que ser situações dos enredos. Tem que entrar em concordância. E assim vocês podem olhar este quadro para responder lá no livro na página 160, tá bom? Chegando até o final, que é a última que a gente já está na discussão, a respeito do oso e osa, que é a explicação que a gente já aprendeu já aqui nas partinhas anteriores da nossa explicação da nossa aula. E aí a gente vai para a próxima página, 161. Nós vamos para a próxima atividade, que nós vamos fazer uma releitura com focalização. Parte 1. A gente vai ter 2 partes dessa atividade. Mas a palavra releitura, ela já nos traz uma ideia. Releitura é porque já tem que ter sido lida, tem que ter sido lida antes. Por quem que tem que ter sido lida? Por vocês, alunos. Vocês vão ler antes de começar essa atividade, que eu vou ler agora para vocês. Vocês vão fazer essa leitura. E agora, junto com a professora, a gente vai ler novamente. Por isso que vai se tornar uma releitura. Então, chegou aqui nessa parte da atividade 7. Para um pouquinho o vídeo, leia lá, para que a gente possa fazer junto aqui a releitura, tá? Então, nós vamos fazer a releitura desse texto. Leia o texto em parceria com seu professor, a seguir discuta com seus colegas. Então, nós não vamos discutir com os colegas, nós vamos discutir aqui mesmo, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esses textos, tá? Você já comeu formiga? Lá tá uma pergunta, né? Porque a gente sabe que é uma pergunta porque termina com a interrogação. Então, vamos lá fazer a leitura. A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteínas e um bumbum enorme. Durante anos foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. O bichinho é consumido puro ou com farinha. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar feito com ovas de peixe da Rússia chamado estrujão. Aí a gente viu aí o texto da formiga, de um alimento, né, que é usado, né, principalmente nessa região, faz parte da culinária desta região. E aqui embaixo tem uma receita de içá. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos, depois escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. Então, já vimos aqui que isso teve origem lá com os índios, né? Foi aqui que a gente observou, né? Que essa forma de se alimentar vem de uma origem antiga e ficou presente ainda na culinária desta região. E aí a gente fez essa leitura e vamos observar o seguinte. Aí nessa leitura que nós fizemos, é interessante observar algumas palavras que estão no passado, né, que terminem com U. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês acharem aqui um verbo que esteja no passado que termine com a letra U, tá? E aqui a gente vai para a segunda parte, que ainda está ali, a atividade 7B,
que vai falar da releitura também. Mas antes de a gente partir para a atividade 7B, vamos prestar atenção também aqui nessa explicação. Que seria, então, releitura com focalização. O nosso foco aqui é encontrar uma palavra, né, que eu estou passando um desafio para vocês, uma palavra terminada com um, essa palavra tem que ser um verbo e terminada com o, tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, a releitura com focalização trata-se de uma atividade instigante, pois ajuda a direcionar o olhar para o interior das palavras, ou seja, propõe que faça uma leitura interessada em discutir o modo como as palavras estão escritas. Então, assim, a gente vai tentar procurar aqui essa palavrinha que eu perguntei para vocês acharem, que eu pedi para vocês acharem, tá? Mais uma vez, ó, um beijo, crianças!